Beleza. Muito bem. Mais uma palestra do nosso ciclo de palestra do Seminário de Egressos de Letras Italiano UFC. Hoje, essa tarde, temos a palestra As Muitas Fases da Minha Vida em Italiano. Aula particular, escola de idiomas, guia de turismo e professora da Casa de Cultura Italiana da UFC, com a palavra a queridíssima professora Nara Avelar. A palavra é sua. Olá, Rafael. Pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui para bater esse papo com vocês. Eu queria muito que esse momento fosse um bate-papo mesmo, que vocês perguntassem, que a gente trocasse ideias, porque eu acho, assim, super válido esse momento, sabe? Quisera eu ter tido um momento desse no início da minha... ou no percurso de graduação, né? Porque a gente fica realmente tão sem norte, tão perdido, e às vezes uma simples conversa, né, já ajuda tanto, já nos dá uma direção tão bacana. Eu acho muito louvável, tá? Essa iniciativa de vocês. Parabéns, Rafael, parabéns, professora Fernanda, que não está aqui, professor Yuri. Então, gente, eu me chamo Nara, como disse o professor Rafael, eu sou filha da UFC. Eu sou muito suspeita para falar, né, desse curso de italiano da Casa de Cultura, porque realmente anos assim maravilhosos da minha vida foram feitos, construídos ali, né? Então, antes de começar, eu gostaria só de ler para vocês essa frase aqui do Paulo Freire que me move, tá? Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Eu acho assim que para quem quer seguir nessa trajetória de educar, isso aqui é essencial. É saber que a gente todo dia vai aprender. Então, às vezes, aquela angústia que a gente tem, eu não vou dar conta, eu não sei, eu não vou dar conta, a gente tem que apenas saber que é o que faz parte do nosso percurso aprender todo dia, não é? É para sempre. A gente vai transmitir conhecimento, mas a gente vai, ao mesmo tempo, receber, mas receber muito. Tá? Então, assim, eu espero que essa minha fala hoje para vocês, assim, não seja para mostrar uma receita, tá? É simplesmente para a gente ver como cada percurso é único, tá? Porque nós somos únicos, né? Então, nós somos únicos, cada pessoa vai ter o seu caminho a seguir, tá bom? E não existe, gente, um medidor de dificuldade, de dor, de sofrimento, que vai dizer aquela trajetória é mais brilhante do que a minha, aquela história é mais maravilhosa do que a minha. Não, com certeza não, porque eu acho que todos nós, nesse exato momento, né, todos nós estamos passando por dificuldades, por desafios, é constante. Então, assim, cada um vai ter que buscar as ferramentas necessárias para a sua formação e usar essas ferramentas. Porque não adianta também a gente buscar e engavetar um monte de certificado, um monte de declaração e não fazer bom uso disso. Então, eu acho que quando a gente está na universidade, a gente busca para depois colocar isso em prática. E temos que colocar isso em prática, com certeza, tá? Então, assim, eu conto para vocês que o meu primeiro contato com a língua italiana não foi na universidade. Eu acho que eu tinha 7 ou 8 anos de idade, mais ou menos, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, porque eu nasci no Amapá, lá no meio da floresta. Aí, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, né, a minha mãe decidiu participar de um grupo, de um movimento, né, religioso, que se chama Movimento dos Focolares, não sei se vocês conhecem, que é um movimento de origem italiana, né? E desde esse... Você é do norte também, Bel? Ah, que legal! Então, quando eu comecei a participar... Legal, Bel. Quando eu comecei a participar desse grupo, a gente começou a aprender músicas em italiano, a gente começou a fazer joguinhos em italiano, os vídeos que a gente assistia vinham da Itália, mostrando a estrutura do movimento. E aí eu comecei a falar não, né? A cantar, a aprender palavrinhas, e aquilo ali foi crescendo comigo. Então, assim, é difícil dizer quando eu comecei a estudar italiano, porque a minha infância foi muito regada também, né, com a língua italiana. Então, quando eu fiz o meu primeiro, segundo, terceiro ano, até ali o terceiro ano do meu ensino médio, eu pretendia ser jornalista. Olha a arrumação. Eu queria ser jornalista, aí saí para fazer a minha inscrição no vestibular. Aí, quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que o curso de letras desmembrou a inscrição,
porque até então você fazia o vestibular para letras, e depois é que você ia atrás de uma língua estrangeira. E exatamente nesse momento em que eu fui, eu olhei para painel que tinha lá e estava lá escrito letras, português e italiano. Aí eu não tinha como fazer jornalismo, né, gente? Porque estava lá na minha frente a palavra italiano. Eu já tinha ido para a Itália, com 16 anos eu fui participar de um encontro de jovens. Então, assim, não tive como não escolher estudar italiano. Então, foi uma coisa assim muito, digamos, já foi intuitiva, porque para mim era aquilo que tinha que ser feito, né? E aí, claro, desde aquele momento as pessoas começaram a me questionar. Mas você tá doida? Tu vai deixar de fazer jornalismo para estudar italiano? Mas aí, gente, tem uma coisa que te move e que todo mundo sabe, né? Qual é a sua motivação, né? E eu tinha certeza que eu tinha que fazer aquilo. Então, muitas pessoas queridas, pessoas muito queridas, me questionaram demais, assim, você não pode, você tem que fazer jornalismo, né? E quando você entra no curso de letras, geralmente muitas pessoas usam como ponte, né, para ir para outras áreas, mas não, eu permaneci. Então, quando eu comecei o curso, né, na UFC, com o querido professor Carlos, né, a professora Celina, a professora Santa Rosa, e assim começaram, obviamente, as imensas dificuldades, os desafios. Acredito que muitos de vocês estejam exatamente nesse período, né, ainda do curso. Coincide, gente, com as grandes decisões da nossa vida, né? Não é só começar a universidade. Eu casei, olha só, como se já não bastasse, né? Começar um curso. Eu casei, eu comecei a trabalhar. Aí como é que fica, né? Para você conciliar tudo isso. Foi muito conturbado, não vou dizer para vocês que foi fácil, não. Não foi. Foi muito conturbado, porque eu tinha que me dividir entre a universidade, o trabalho. Eu trabalhava no Iguatemi, numa livraria, gente. Aí, assim, pensa no horário de shopping, né? Como é. Então, não é fácil. E construir, começar a formar uma casa, né? Organizar tudo. Ou seja, que nem eu disse para vocês, não existe uma régua que vai medir qual é a dificuldade maior, não. Cada um vai ter os seus desafios para traçar. Então, foi um período bem conturbado, mas consegui. Sempre amei a língua italiana. Os desafios maiores para mim no curso eram com as disciplinas da língua portuguesa, né? Então, eu tinha que suar, ralar, porque o italiano realmente eu ia com muito amor fazer as aulas, participar das atividades. Então, era sempre muito movida pela vontade mesmo de estar ali. E dentro desse momento, né, do curso de graduação lá na UFC, não só a questão mesmo da formação acadêmica, mas ali também se construíram amizades que eu carrego até hoje, né, vínculos afetivos, né, não só com a pensar em se daqui sai a minha profissão, mas também daqui saem pessoas queridas que eu vou levar para o resto da vida, como amigos, como colegas, meus professores. Então, tudo isso vai fazendo parte do que nós somos hoje, né? Do que vocês serão no futuro. Então, eu acredito que é muito interessante. E o Bosque? O Bosque é um momento, assim, maravilhoso, né? Não, gente? Eu amava a disciplina Teoria do Bosque. Amava! Que era aquele momento que a gente ficava lá sentado no bosque, conversando, papeando, e tudo isso aí é maravilhoso você parar, lembrar, né? E vocês que estão construindo isso agora, não tem preço, gente, é bom demais saber disso. Então, aí quando eu fui chegando perto, né, de terminar o curso, eu me mudei, fui para Natal. Meu marido foi aprovado no mestrado lá e a gente decidiu ir. Então a gente largou tudo aqui, né? Larguei meu emprego, ele largou o dele. E porque tem momentos na vida que só vai assim, quando você, que nem diz no Nietzsche, né? Tá com o martelo na base de tudo que tem para poder reconstruir. Então a gente deixou tudo que a gente tinha aqui e nós fomos para Natal, porque ele já ia fazer o mestrado lá. E aí, quando eu cheguei em Natal, eu parei para pensar assim, bom, agora eu já tenho a minha formação em letras, vou começar a colocar em prática isso, né? Porque, assim, até então, em Fortaleza, eu estava trabalhando como no shopping, vendendo, era vendedora de loja, mas aí depois também trabalhei em algumas creches, mas não com a língua italiana. Até então, nada de língua italiana na minha prática de trabalho.
certo? Mas quando chegou em Natal, eu falei, não, agora sim, agora eu vou começar essa página nova da minha carreira profissional. E aí comecei a dar aula particular, comecei a dar aula em algumas escolas, e aí vi um anúncio no jornal procurando uma guia de turismo que falasse italiano. Aí eu pensei, poxa vida, guia de turismo eu não sou, mas falar italiano eu falo. O que será que eu posso fazer, né? Eu ainda muito nova, querendo trabalhar, querendo colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu fui até o hotel, até a agência e conversei com a pessoa que seria depois a minha futura chefe, né? Uma pugliese simpaticíssima, a Cecília. Conversei com ela e disse: olha, eu estou disposta a começar hoje o curso de guia se você me deixar trabalhar aqui. Aí, quando eu olhei para o hotel, gente, era um hotel que trabalhava com viagens premium. Então, assim, por exemplo, a Nestlé premiava todo ano os melhores vendedores com essas viagens premium. Então, era um público maravilhoso. Então, eu olhei para o hotel, famílias, crianças correndo, senhores, todo mundo, um pedaço da Itália lá em Natal. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Eu preciso disso aqui. E aí, convenci a minha chefe, né, a me deixar começar a trabalhar enquanto frequentava o curso. E em pouco tempo eu terminei o curso e comecei realmente a trabalhar como guia de turismo, gente, em Natal. Então foram, acho que 4 anos, acho que foram 3 anos, que aí depois eu retorno. Foram 3 anos, assim, de uma prática excepcional. Então, se não fosse o curso, né, a minha formação em italiano na UFC, eu não teria tido a capacidade de ter um contato assim tão maravilhoso como eu tive com essas pessoas que eu conheci nesse período no hotel. Tem pessoas que eu fiz amizade que até hoje eu mantenho contato, que quando eu vou à Itália eu os visito, eu me hospedo. Então, assim, foram momentos muito, muito prazerosos e de muito conhecimento, de muito conhecimento. Então, eu não sei se vocês já tiveram experiências assim de contato, né, com pessoas mesmo madrelíngua. Eles realmente se encantam quando veem como a gente se dispõe a aprender a língua deles, aprender sobre a cultura deles. É uma troca muito boa, né? Então, foram anos realmente muito maravilhosos, esses que eu passei lá como guia de turismo em Natal. E, como eu disse, eu também havia já começado a dar aula de italiano em algumas escolas, mas aí, quando começou a apertar mesmo o horário de guia, aí eu tive que, aos poucos, ir deixando as aulas e fiquei só fazendo mesmo o trabalho de guia de turismo, porque a estação turística durava muito e, às vezes, eu só tinha um mês de folga durante o ano inteiro. Era de domingo a domingo, então, realmente, foi um período foi muito intenso mesmo, assim, a quem eu devo grande parte do meu aprendizado, de prática mesmo, de língua italiana, foi nesse contato direto que eu tive com o público desse hotel lá em Natal. Então, foi muito bom. Aí, o que aconteceu? Né? Em 2007, eu acho, 2008, o meu marido conseguiu uma bolsa para fazer um doutorado sanduíche em Firenze. Aí, a gente não pensou 2 vezes. Novamente, a gente levantou barraca e fomos para Firenze. Ele foi fazer o doutorado sanduíche e eu aproveitei, obviamente, para ter vivência, porque para quem pretende dar aula de italiano, né, eu acho que é uma grande intenção que a gente tem quando tem essa formação. Claro, alguns seguem outro caminho, mas para quem pretende realmente entrar numa sala de aula de língua estrangeira, a gente aprende que a vivência é muito, muito importante, porque a gente vai transmitir cultura, né? Porque quando a gente dá aula de língua estrangeira, não é só a gramática que a gente tem que transmitir. A gente transmite a cultura, e quando a gente vivencia aquilo, fica muito mais fácil, mais natural. Então, assim, fiz um curso de língua italiana, e aí, gente, quando eu cheguei na Itália, né, dessa primeira, não foi a primeira vez, mas assim, para ficar, foi a primeira vez mesmo, para morar. Quando eu cheguei lá, eu percebi como a língua, gente, é usada assim como instrumento de poder. Sabe, quando você tem ali uma capacidade linguística de comunicação, como as portas se abrem. E eu acho que a gente, enquanto estudiosos da língua, a gente tem que ter essa consciência, sabe? Porque é uma ferramenta muito importante
para a vida das pessoas. Então, quando eu cheguei na Itália, como eu já tinha essa formação em língua italiana na UFC, como eu já tinha toda essa prática, né, também como guia de turismo, quando eu cheguei lá, muitas das barreiras eu consegui vencer com muita facilidade, tá? Eu até uso a palavra facilidade, sim, porque quando eu olho para trás e vejo o que eu fiz, o que aconteceu naquele período, assim, não foi difícil demais, não, foi até fácil. Por quê? Porque você usa a língua em seu favor. Isso eu digo desde o ufficio immigrazione, para conseguir o visto, até os empregos que eu consegui na Itália. Eu, quando cheguei lá, não foi difícil conseguir o visto, porque eu fui como turista, mas eu consegui fazer a solicitação de visto de cônjuge, né, porque o meu marido foi, né? Então, eu fui como, né, esposa, então eu consegui esse visto. E aí, o que foi que eu fiz? As outras fases, né, dessa vida em italiano, quais foram? Eu comecei a trabalhar como tour leader, que eles chamam, né, tour leader, esse acento italiano nas palavras em inglês, né? Porque eu continuei mantendo contato com a agência que eu trabalhava em Natal, e agora então, naquele momento, eu comecei a levar os grupos, né, dessas viagens prêmio, eu comecei a levar de Milão para Natal, e de Natal para Milão. Então, eu fiz 4 viagens dessas como tour leader, e foi fantástico, né? Não precisa nem dizer que foi fantástico mesmo, porque é toda uma outra visão do seu próprio país, né? Do que é o turismo, é toda uma retomada de conceitos que você passa a ter. Então, assim, para eles também foi muito bacana sair da Itália já com uma guia brasileira, a mesma guia que iria acompanhá-los durante todo o percurso, as excursões, as viagens dentro de Natal, né, já no Brasil, e depois retornar. Foi uma coisa fantástica, assim. Até para a agência foi legal, porque eles nunca tinham tido também essa experiência. Então, tudo foi a língua que me propiciou, o domínio, né, da língua, que me propiciou essas oportunidades. Então, obviamente, foram 4 viagens durante o ano. E nos outros períodos, o que eu fazia? Eu consegui trabalhar como vendedora de loja, de novo. Eu consegui, por 2 meses, um contrato de 2 meses apenas, numa loja de esporte, Universo Sporta, que ficava em Prato, ou não sei agora se era Prato, mas era ali vicino a Firenze. Então, foi muito bacana também. E um trabalho bem inusitado, gente, que eu consegui, mas esse eu não fiquei, eu vou explicar para vocês por quê. Eu fui atrás de um anúncio também, né? E vi que estavam precisando de animatori turistici per la stagione estiva. Aí eu falei, eu vou lá ver. Porque assim, eu sempre fui muito curiosa, então eu adorava saber das coisas, né? Aí fiz um final de semana de formação, né? Porque eles queriam ver todo mundo e analisar um pouco a postura, tal. E no final eles me chamaram para trabalhar como animatrice turística, porque quando chega a estação, né, o verão na Itália, os italianos eles fogem para as praias e geralmente eles vão para esses villaggi, para esses tipo hotel e ficam lá durante muito tempo. E eles contratam animadores para conduzir as férias, né, desse pessoal, para ajudar com as crianças e tudo. Então eu achei assim, adorei a ideia porque eu já tinha muita experiência nisso, né? Estava querendo mesmo. Aí, depois que eu descobri que seria para ficar 3 meses em Bibione, em um villaggio a Bibione, que é vicino a Venezia, e aí eu teria que ficar lá 3 meses, não poderia nem sair do hotel durante 3 meses. Aí eu falei, não, também não vamos exagerar, né? Eu estou aqui em Firenze só 1 ano, estou com meu marido, não posso passar 3 meses fora. Então, aí, esse eu não aceitei. Mas teria sido também, com certeza, muito bacana para quem, digamos, vá para a Itália solteiro, como muitos de vocês aqui podem fazer, é uma super, né, possibilidade de trabalho, esses trabalhos de verão. Eles precisam muito, muito mesmo. Tudo bem, o salário não é lá essas coisas não, viu, gente? Vou logo dizendo. Mas você tem o alojamento, tem a alimentação e tem a experiência, né? Tem a vivência, que é a melhor parte, a parte mais fantástica de todas. Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, pode ir colocando aqui no chat, tá bom?
porque aí eu vou lendo e não fico só falando, tá certo? Então, pronto, quando eu cheguei lá na Itália, foram mais ou menos essas digamos, as atividades que eu realizei, né, enquanto professora, enquanto falante da língua italiana, tá bom? Então, foi um período muito maravilhoso. Você passar um tempo fora te faz crescer em vários sentidos, né? Não só a questão acadêmica, a questão profissional, mas também como pessoa, você amplia seus horizontes, você aceita a cultura do outro, né? Você dá valor à sua própria cultura, porque ô coisa para dar saudade na gente é sair de casa. Quando a gente sai de casa, tudo que a gente quer é voltar para casa. É impressionante, né? Porque a gente valoriza o nosso sol maravilhoso, a gente valoriza as nossas praias que são lindas, né? Apesar de todos os problemas que a gente sabe que o quintal de casa tem mais valor, né, gente? Então, pronto. Aí, quando terminou o período do doutorado de sanduíche, né, do meu marido, chegou a hora de voltar para casa e aí eu pensei, bom, já me formei em italiano, já vivenciei muito, já tive muita prática de língua, não só com a questão de ensinar, mas como de trabalhar mesmo como guia de turismo, falando, conduzindo as pessoas em língua italiana. Então, eu pensei, agora, para que eu possa avançar nesse percurso, eu preciso retomar meus estudos, né? Eu preciso retomar, porque vai chegar uma hora em que eu realmente vou querer fazer um concurso, vou querer fazer uma carreira acadêmica e não vou ter como, se eu parei na graduação. Eu não posso, eu tenho que prosseguir. Então, foi uma escolha pessoal, tá? Então, eu decidi que estava na hora de voltar para a universidade, né? Que foi que eu fiz? Voltando para Natal, meu marido prosseguiu com o doutorado dele e eu decidi entrar numa especialização. Eu fui fazer a especialização porque não me sentia realmente pronta para encarar uma prova de mestrado, para encarar um mestrado, já que fazia alguns anos que eu tinha terminado a minha graduação. Tá? Eu terminei a graduação em 2005, esse pensamento que eu tive foi em 2009, então olha aí o intervalo, né? Tava longe, né? Então eu tinha que realmente voltar a pegar o ritmo para poder continuar. E aí eu decidi, lá em Natal, entrar na especialização em linguística, né, dentro do programa oferecido pela UFRN, o PPGEL, e eu comecei a fazer essa primeira pós-graduação, esse curso de especialização. E aí eu tomei algumas decisões próprias, né? Porque eu pensei assim, bom, o meu período de graduação foi muito conturbado, eu não me dediquei realmente como eu deveria ter me dedicado. Mas agora, com a pós-graduação, vai ser tudo diferente. E realmente foi. Eu me dediquei, assim, de corpo e alma, tá? Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui aluna nota 10. Fui aluna nota 10 nos cursos de pós-graduação que eu fiz, porque na graduação eu não fui, viu? Fui bem longe disso, bem longe disso. Mas na pós-graduação eu falei, não, agora sim, eu vou me dedicar, porque eu preciso realmente ir com força total nessa minha formação acadêmica. Eu preciso, porque a gente, olhando o cenário do Brasil, né, olhando o mercado que a gente tem, a gente sabe que a gente realmente precisa de uma formação, né, de excelência para poder a gente conseguir, né, gente? Porque a concorrência é grande, as oportunidades são poucas. Mas, gente, isso não é só para letras, para português e italiano, tá? Não é. Não é. Isso é para toda e qualquer área científica, para todas as áreas de pesquisa, para qualquer área do conhecimento, para qualquer área do mercado de trabalho. Os desafios são imensos. Não pensem vocês que é porque a gente está fazendo o curso de italiano que a gente vai ter mais dificuldade do que uma pessoa que está fazendo engenharia. Não, gente. Tudo depende da nossa vontade realmente de traçar um percurso e ir atrás. Por quê? Porque tem muito engenheiro desempregado, tem muito médico também passando dificuldade, ou seja, não é dificuldade que vai ter que medir aí o nosso empenho, não, tá bom? É a vontade mesmo de chegar lá, de querer, de traçar aquilo que a gente pretende. Então, quando eu voltei e comecei a fazer a especialização, aí adivinha qual foi a surpresa que eu tive, né? No meio da especialização. Claro, né? Eu já estava com quase 10 anos de casada,
né? Então, obviamente, chegou a hora de ter um filho. Então, no meio da minha especialização, eis que eu fico grávida do Guilherme, né? O meu filho, que hoje tem 11 anos. Aí o Guilherme nasceu, eu terminei, e foi bem conturbado esse período, porque eu não sei se vocês lembram da H1N1, que a gente passou, né? Infelizmente, aquele período também muito triste, e que as grávidas eram altamente proibidas de sair de casa, não podiam nem se mexer, porque era um grupo de alto risco. Pois é, era exatamente o meu caso, né? Então, eu tive que terminar essa minha especialização em casa, porque eu fui proibida, né, praticamente de frequentar as aulas, né, da universidade. Aí, consegui terminar em casa a especialização, já com o Guilherme no colo. Foi complicado? Claro que foi, né? Ter um bebê recém-nascido e uma monografia para escrever nunca é fácil. Mas, que nem eu falei para vocês, não importa. Isso aí é de cada um, a dificuldade cada um tem que medir e correr para frente. Consegui concluir, tá? E aí, na especialização, compreendi o que eu queria fazer no mestrado. Então, foi muito importante esse momento da especialização. Eu digo para vocês que foi um divisor de águas na minha vida, na minha formação acadêmica. Foi sim, porque foi o momento em que eu pude realmente entender o trajeto que eu queria seguir dentro da academia. Foi muito bom, muito boa mesmo esse momento de formação, de amadurecimento. Aí, o que foi que eu fiz? Assim que eu terminei a especialização, eu já me inscrevi no mestrado. Então, foi muito bacana, porque o professor da especialização, ele disse assim, vamos fazer como monografia, né, como trabalho de término de curso, o projeto que vocês podem apresentar no mestrado. Aí eu, opa, é agora, né? É claro, então me dediquei com toda a força nesse projeto. Me dediquei, assim, com toda a força que eu nem tinha, para fazer a prova do mestrado. Então, a prova do mestrado, gente, foi outro momento assim que eu nunca vou esquecer, porque foram horas e horas e horas de estudo. Então, assim, por mais que existam muitas distrações hoje, que exista blocos e blocos de receitas por aí, como fazer, a única coisa que funciona é você sentar numa cadeira, passar horas até tudo começar a doer. Quando começa a doer as costas, quando começa a doer o pescoço, é o momento que você dá uma pausa e continua. Então, foram horas, foram dias realmente de muito estudo para essa prova do mestrado. Muito estudo mesmo. E eu passei em primeiro lugar e ganhei uma bolsa. Fazia tempo que eu não sabia o que era receber o dinheiro, gente. Fazia tempo. Porque quando eu voltei e fui fazer especialização, eu só comecei a fazer especialização porque o meu marido começou, né, a trabalhar, ele tinha como já manter a gente, então eu pude deixar para poder fazer o curso. Então, quando eu recebi a primeira bolsa, gente, uma alegria tão grande, que, gente, eu nunca vou esquecer a sensação, sabe, de receber uma bolsa, porque eram pouquíssimas bolsas, então eram 2, 3, então como eu tinha conseguido ficar em primeiro, eu consegui essa bolsa. Aí adivinha o que aconteceu no meio do mestrado? Outro filho, lá e vem a Helena. Aí quando a Helena veio, eu falei, gente do céu, agora vamos lá. Aí a secretária do curso, né, do PPGEL, ela brincava comigo e dizia assim, já está preparando para o doutorado? Cadê o menino do doutorado? Né? Assim, não, do doutorado não vai ter, não. Tá bom, aqui a do mestrado e chega. Então, quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado, foi com o Guilherme de um lado, a Helena do outro, mas deu tudo certo também, defendi no prazo. Foi tudo muito, assim, interessante, porque a minha orientadora era muito compreensível, né? Muito. Ela era uma pessoa, assim, que realmente queria que desse certo, né? Então, eu sempre também busquei cumprir prazos. Uma coisa, gente, que eu posso dizer para vocês eu não acredito em receita, mas eu acredito em planilha, sabe? Planilha, assim, organizar. Começou o mês, eu fazia toda a tabela daquilo que eu precisava cumprir naquele mês. E tinha que cumprir, porque eu não tinha outra saída, tinha que ser cumprido aquele planejamento. Porque se não fosse assim, não ia dar certo. Claro, né? Com 2 crianças pequenas em casa, como ia dar certo?
Então, gente, só digo para vocês que antes de eu terminar o mestrado, antes de eu defender o mestrado, eu já estava aprovada no doutorado, porque a prova do doutorado foi antes da minha defesa. Então, quando eu fui defender o mestrado, já estando aprovada para o doutorado. A minha orientadora quase que surta, ela disse assim, como você vai fazer um doutorado com 2 crianças pequenas? Aí eu disse, da mesma forma que eu fiz a especialização e o mestrado, né? Vamos para frente. E deu tudo certo, eu consegui, né? E aí a surpresa do doutorado não é mais filho, não, tá? A surpresa que eu tive no meio do doutorado foi o concurso, né? Para a Casa de Cultura Italiana, que é outra coisa, assim, que vai chegar esse momento na vida de vocês, e que é outra coisa que a única receita que tem, se é que a gente pode chamar de receita, é estudar, estudar, estudar. Eu só ia dormir depois que eu tivesse cumprido 9 horas de estudo por dia. Eram 3 horas de manhã, 3 horas à tarde e 3 horas à noite. Muito, muito estudo, muito. Porque não tem outra forma, né, de você conseguir. Não tem. Você está ali com uma oportunidade de ouro na sua frente. O que você vai fazer? Vai chorar? Vai dizer que não vai dar conta? Não, você vai estudar, né? Só tinha isso para fazer, não tinha outra coisa para fazer. Então, eu estudei. Obviamente, alguns aqui sabem, né? Não passei em primeiro, só tinha uma vaga, mas com 1 ano depois eu fui convocada. Então, assim, eu passei, mas não foi em primeiro, passei em segundo. Então, com 1 ano depois eu recebi a convocação. Ou seja, foi tudo um atrás do outro, e com as 2 crianças pequenas comigo, né? Claro, claro. Então, foram momentos muito intensos, muito. E quando a gente olha para trás, dá só aquele alívio, porque já passou, mas que é tudo um somatório, gente, sabe? Que nem eu disse para vocês e torno a dizer, não é a nossa área que tem dificuldades, são todas, porque eu acredito que todos os outros profissionais que estão dentro da universidade, em quaisquer das áreas que existam dentro da universidade, passaram por algo parecido. Horas e horas de dúvida, de incerteza, de estudo, né, de dor no corpo, de tanto esforço. Mas para mim, eu acho que é esse o percurso que a gente tem que fazer. Então, entrei na Casa de Cultura Italiana. A fase atual da minha vida em italiano é essa. Eu sou professora de um lugar maravilhoso, né, que é a Casa de Cultura, onde realmente eu amo estar, assim, se eu posso dizer que se tem uma coisa realmente que eu amo fazer é dar aula de italiano, eu amo dar aula, amo realmente, e estar na Casa de Cultura fazendo isso é uma alegria imensa, é realmente, realmente imensa. E ano passado, né, logo no início da pandemia, no final de 2019, eu fui para a Itália com meu marido, ele foi fazer pós-doutorado e eu também, as crianças, obviamente, junto com a gente. E, infelizmente, quando a gente chegou lá, né, vocês já sabem da história, logo no início de 2020 começou a história da Covid e os nossos planos foram meio modificados, mas conseguimos concluir nosso período de pós-doutorado lá na Sicília, passamos 1 ano na Sicília, e foi muito bom, apesar de tudo que aconteceu, né? Tentamos aproveitar ao máximo e conseguimos, dentro das possibilidades, obviamente, e é isso. Então, essa última etapa de formação acadêmica foi o pós-doutorado que eu realizei na Sicília, mas sempre nesse esquema, gente, sem pensar em florear demais. Não, é estudo, é sentar, é planejar, é organizar, botar na ponta do lápis exatamente aquilo que você vai ter que realizar naquele mês e depois no outro mês e assim sucessivamente. Então, não dá nem para a gente elencar, né, as fases que eu tive em italiano, mas assim, eu fico muito feliz com cada etapa, porque quando a gente conclui um ciclo, é uma alegria imensa, né? Eu lembro de cada trabalho que eu entregava, assim, professora, está aqui o meu projeto, professora, está aqui a minha dissertação, está aqui a minha tese, está aqui o meu artigo. Cada etapa que você vai concluindo é uma alegria que você vai tendo, porque você conseguiu finalizar aquele percurso, né? Então é isso, gente. Eu espero ter contribuído de alguma forma não sei, para motivar ou simplesmente para conhecer uma trajetória diferente da de vocês, é claro. E se vocês tiverem alguma pergunta, será um prazer responder.
Muito bem, obrigado, Nara, pelo seu relato aí apaixonado, que acho que a paixão moveu, né? Todo esse trajeto. Eu acho que eu que estou assistindo, acho que paixão resumiria, né, o, a sua fala. Alguém tem pergunta, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Ó, a sua aluna Maísa falando aqui, Nara, obrigado por motivar a todos. Obrigada a Olha aí, você, aluna querida. bacana. Eu tenho uma curiosidade, Nara. Pelo que eu vi no seu percurso de formação acadêmica, você não teve momentos de pensar em desistência, teve? Não, não. O que eu precisei fazer, Rafael, durante a faculdade, eu precisei trancar um semestre, se eu não me engano. Por quê? Porque foi o momento que eu comecei que eu mudei o meu turno de trabalho lá no shopping, né? A antiga Saraiva, não sei se vocês lembram da livraria Saraiva. Não, da Saraiva não, gente, da Siciliano. Saraiva veio Siciliano. depois, é Siciliano, exato. E aí eu precisei trancar um semestre, mas assim, jamais pensei em desistir. Nem mesmo no momento daquele intervalo longo que eu dei entre a graduação e o retorno. Eu sabia que era só uma pausa, né? Era um momento, né? Então, assim, a gente lê muito o momento em que a gente está vivendo e vai, né? Mas desistir, não. Nunca passou pela minha cabeça, jamais. Nem pela dificuldade das matérias na graduação, nada. Olha, eu sobrevivi ao professor Linhares. Então, quem sobrevive ao professor Linhares, a literatura portuguesa, eu acho que era três, não me lembro bem, consegue sobreviver a muita coisa. Era um professor querido, maravilhoso. Mas, assim, eu tinha muita dificuldade, né, com a parte da literatura. Mas foram, obviamente, desafios imensos, mas não desisti, não. Eu sabia que se tentasse, e daria tudo certo. Ah, Ó, mas a Maísa perguntou, eu gostaria de saber qual foi o maior desafio de dar aula na pandemia. Mas é muito interessante a tua pergunta, porque quando começou, gente, a pandemia, né? Quando as escolas fecharam, quando aqui fechou, eu estava na Itália, estava na Sicília. Então, eu comecei do outro lado, porque os meus filhos começaram a assistir aula remota. Então, eu comecei da perspectiva do aluno, né? Então, vendo o aluno, eu pude perceber quão difícil era a prática do professor. Então, eu passei esses meses vendo, né, esse desafio dos professores de fazer interação, tudo, e isso me ajudou muito, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, no final do ano passado, já tive que assumir uma turma, né, de imediato. Então, assim, eu parti dessa outra perspectiva. E o que falta mesmo, aquilo que a gente mais sente falta, Maísa, é o contato. Porque quando a gente ensina uma língua estrangeira, a gente precisa de tudo, do corpo todo, a gente precisa olhar nos olhos, a gente precisa ver o movimento da boca, a gente precisa falar, se mover, a gente precisa olhar e ver que o aluno está fazendo careta porque não entendeu e repetir imediatamente para ele, porque a gente sabe que aluno tímido não fica perguntando, mas a expressão facial que a gente lê em sala de aula, a gente percebe se o aluno entendeu ou não, não é? Então falta todo esse conjunto, é o contato que falta, assim. É o contato, é ouvir a voz, é olhar o rosto. Então, isso aí, para uma aula de língua estrangeira, é essencial. E isso não tem câmera, não tem plataforma que dê conta. Não tem. Não mesmo. A Lívia levantou a mão e colocou aqui, né, da livraria Siciliano, direto para o pós-doc, né? A gente nem associa mais, né, Siciliano com Sicília, Eu não né? tinha nem me tocado nisso, Lívia. Não tinha nem me tocado disso, da siciliana para Sicília. Você quer falar, Lívia? Não, gente, quero só agradecer, viu, Rafael? Que iniciativa maravilhosa sua de trazer esse pessoal contando seus relatos, né? Lamento não ter podido participar, mas com certeza numa próxima edição também quero. Quero agradecer a Nara pelas histórias dela tão maravilhosas, né? E eu tenho muito prazer de ter feito parte também, não é, Nara? A gente foi Com colega certeza. e assim você me trouxe muitas memórias desses tempos, viu? Obrigada. Obrigada a você. Parabéns pelo seu histórico. Casa de Cultura é só elogio, gente. Mas é bacana, né? Que a gente vê que você tinha uma determinação, né? Acho que você tinha isso em você, né, Nara? Você sabia o que você queria. E quando que você percebeu
Foi durante a graduação que você queria a carreira acadêmica? Rafael, olha, carreira acadêmica mesmo, eu não pensei durante a graduação, sabe? Eu não tinha ainda nada muito claro. Eu acredito que essa questão mesmo da carreira acadêmica me veio quando eu cheguei em Natal, tá? Assim, eu sempre quis permanecer trabalhando com a língua italiana, certo? Isso sempre foi muito claro para mim. Era aquilo que eu queria para minha vida, trabalhar com a língua italiana. Mas, assim, traçar uma carreira acadêmica eu ainda não tinha muito claro. Aí, quando eu cheguei em Natal, que eu comecei a ver o movimento até mesmo do meu marido indo fazer o mestrado, eu comecei a frequentar, né, a universidade, ir para cá e para lá. Então, assim, quando eu fui para Firenze, que aí eu entrei também lá, vi o grupo dele de doutorado, tudo, eu percebi todo esse movimento. Aí foi que eu falei assim, não, realmente é essa a estrada que eu quero seguir. Entendeu? Então, assim, foi um percurso de amadurecimento, essa questão da minha formação acadêmica. Quando eu voltei dessa viagem a Firenze, é que eu falei, não, agora é a hora, agora é o momento de eu realmente engatilhar, porque agora é isso que eu quero mesmo. Porque, assim, eu sabia que era a língua italiana, mas não sabia bem qual percurso. Aí, depois é que clareou na minha mente essa questão da carreira acadêmica mesmo. Legal. Assim, muitos dos nossos alunos de letras italiano hoje lidam com essa questão de trabalhar também durante a graduação. Qual é a dica que você dá para quem precisa trabalhar durante a graduação? Você aconselha algum tipo de trabalho? Você trabalhou na livraria, né, que tem a ver com a área acadêmica, você deu aula, trabalhou em creche também, que tem a ver com educação. Você tem alguma dica de onde procurar, o que fazer, o que não fazer, e como estudar, como esse se vira nos 30, né, que a gente tem que fazer? Exato. Quais são as suas dicas? Olha, Rafael, assim, por experiência própria, né? Eu não aconselho trabalhar em shopping, porque é um horário muito ruim, porque é quebrado, né? Ou é de 10 às 4, ou é de 4 às 10. Não sei se hoje ainda tá assim, mas na minha época era assim. Ou é das 10 da manhã às 4 da tarde, aí pronto, você já perde a manhã e já perde a tarde. Ou é das 4, ou seja, quando acontecia de mudar meu turno, aí era um Deus nos acuda para conciliar o horário da universidade. Então, assim, o ideal mesmo é trabalhar part-time, né? É procurar um horário de meio expediente e que, se puder já ter algum tipo de prática, né, de ensino de língua portuguesa ou de ensino de língua italiana, de repente trabalhar como professor particular, que você faz seus próprios horários, isso é o ideal, é claro, né? Porque aí você vai conciliando. E hoje, Rafael, a oferta é diferente, né? Hoje tem muita possibilidade, gente. A gente não pode pensar que hoje as coisas estão mais difíceis, não, porque eu acho que não estão. Porque na nossa época era tudo tão restrito, era tudo tão difícil, né? Que assim, o que tinha, a gente tinha que pegar e pronto. Mas hoje dá para você fazer uma divulgação pessoal, de trabalho de professor particular, né? Não só de língua portuguesa, quanto de língua italiana. Então, assim, eu acredito que um trabalho de meio expediente seria o ideal. Porque se for um trabalho de full time, né? Eu não sei como é o curso agora, se é diurno. É diurno, né, Rafael? É a parte da manhã, principalmente. Então, fica quase impossível, né, de conciliar. Então, assim, quem puder procurar esse trabalho de meio expediente, né, ou trabalhar por conta própria, seria bem, bem mais produtivo, com certeza. E, assim, procurar não dar, quem já pensa mesmo na carreira acadêmica, não façam o que eu fiz, tá, de dar esse intervalo tão grande entre a graduação e o mestrado. Não façam, não sigam esse exemplo, tá bom? Partam diretamente. Para mim foi necessário, porque fez parte do meu amadurecimento enquanto pessoa, enquanto profissional, e era a música que eu podia dançar naquela época, né? Eu tive que dançar conforme dava. Mas, assim, se você pensa realmente nisso, é emendar, é fazer direto para não perder o ritmo. Legal. Uma outra pergunta, um questionamento que os alunos sempre fazem, é a questão do se sentir pronto para dar aula de italiano. A tal síndrome do impostor. Você se sentiu assim em algum momento? Assim, eu não estou pronto. Eu só vou estar pronto quando eu me formar. Eu só vou estar pronto quando eu fizer a especialização. Só quando eu for para a Itália. Qual a dica que você dá para essa pessoa acreditar nela mesma? Ai, Rafael, essa pergunta é interessante demais, porque você já se sentiu pronto? Eu acho que todo dia, antes de eu começar
antes de começar a aula, gente, eu ainda sinto frio na barriga. Eu ainda sinto frio na barriga antes de começar toda e qualquer aula. É impressionante. É como se fosse sempre a primeira vez que eu estou dando aula, porque assim, quando é que você vai se sentir realmente pronto? Eu não sei, não sei, porque a gente sempre tem para aprender, que nem eu li a frase do Paulo Freire para vocês, né? A gente vai aprender sempre, todo dia, a gente não sabe de tudo, não sabe, a gente nunca vai saber de tudo. Então, lógico, a gente tem que estar sempre à frente do aluno, óbvio, né? A gente tem que estar sempre com a formação muito bem consolidada, mas uma coisa que vai se construindo no percurso também. Não tem que esperar fazer 2 viagens para a Itália, fazer especialização, mestrado para poder se sentir pronto, né? Eu acho que a gente tem que começar a arriscar, porque o medo vai existir sempre. Mas se a gente não colocar um pé na frente, a gente nunca vai sair do lugar. Então, tem que dar a primeira aula, tem que dar a segunda, tem que achar muito horrível a aula que você deu antes para poder você melhorar na outra. E é assim que a gente vai, é assim que a gente vai crescendo. Legal, muito bom. E, assim, qual é a sua dica de professora para aquele aluno que está começando no italiano agora e está tudo muito confuso? Qual é a tua dica de metodologia de estudo? O que você acha que o aluno pode fazer como método mesmo? Você falou que estudava 3 horas, 3 horas, 3 horas, Sim. né? Para o Qual é a tua dica? concurso, sim, para o concurso, sim. Gente, olha, Rafael, uma coisa que eu faço até hoje, eu acredito que eu vou fazer eternamente, que eu posso dizer para quem está começando, assim, sem sombra de dúvida, é planeje a sua aula. Não arrisque dar uma aula sem planejar. Se você sabe que naquela aula você vai ter que ler aquele texto, depois aquele outro trecho, e dali vai aparecer um ponto de gramática, você vai se sentar. Você vai ler aquele texto, você vai estudar aquelas palavras e você vai estudar aquele ponto de gramática. Por mais que você já tenha dado 10 vezes aquele assunto. Porque sempre quando você para planejar sua aula, te vem uma luz, te vem uma dúvida, né? E você lembra de um detalhe, você vê uma insegurança sua e você corre para tentar estruturar. Então, planejar a aula, eu acredito que seja assim essencial. Essencial, porque vai te dar segurança e assim você pode transmitir segurança. Beleza. E uma última pergunta, todo mundo está tímido aqui, ninguém quer fazer a pergunta. Uma última pergunta seria assim, quando o aluno que está estudando italiano, ele encontra dificuldade em algum tema gramatical, em algum tipo de gênero textual, o que você sugere? Recorrer às gramáticas, né? Recorrer realmente ao estudo, não pensar em deixar para lá e depois eu vejo, porque geralmente quando a gente acumula fica muito complicado, né? Fica muito complicado. E hoje, Rafael, repito, hoje as ferramentas que se tem para tirar dúvida, para buscar, para entender, meu Deus, são imensas. Gente, na nossa época só tinha fita cassete. E para conseguir uma gramática, a gente tinha que entrar naquela biblioteca ali e sair com crise de sinusite por causa do mofo. As gramáticas tudo empoeirada, sabe? Às vezes a professora Santa Rosa salvava a gente emprestando algum material, né? Mas assim, hoje em dia os recursos são muitos. Eu sempre gosto de recorrer à velha gramática, procurar, mas existem muitas outras formas de você consultar. Muitas outras formas. Você acessa um link de uma gramática online, você assiste um vídeo e ele sempre tem a figura do professor também para recorrer, né? De vez em quando o aluno manda mensagem para mim, professora, não entendi isso. E assim que eu posso, eu respondo, eu explico. Então, assim, o fato de não acumular é essencial, é buscar mesmo, buscar a base. Se você está com dúvida, de repente, no modo verbal, pode ser que você precise estudar desde a origem até chegar lá. Então, assim, é buscar sanar as dificuldades de base para poder avançar, né? E não só tentar ir jogando para frente, não, mas buscar da base e ir crescendo, né? Nesse contínuo. Legal, muito obrigado, Nara, pela participação, nosso público que está aqui fiel com a gente, o público que vai assistir depois também. Então, muito obrigado. Obrigada a você, Rafael. Parabéns pela iniciativa. Desejo muito sucesso, gente, na trajetória de cada um. E lembrando que cada percurso é único, tá
tá bom? Não existe receita, só existe mesmo vontade, sentar para estudar. Não existe outra forma de aprender. Senta e estuda bem muito. Legal, obrigado aqui, comentários Obrigada, aqui. A gente. Lívia colocou aqui, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Lívia está aí já programada para o próximo seminário. E... Nara, está de fácil acesso aí para você a frase do Paulo Freire que você leu? Tá sim. Você pode, vamos terminar com ela assim, Bora, chave de vamos lá. ouro. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Ah, bacana. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Nada, tchau.